O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, porque toca na ferida mais profunda da alma humana, aquela onde o amor se transforma em chumbo e a dependência vira veneno. Essa dinâmica, velada por anos de teatro social e afeto forçado, é o campo minado da psique, onde a vítima, o empata, finalmente encontra seu próprio inverno nuclear, um frio necessário para a sobrevivência do espírito. Ninguém na psicologia popular discute o momento exato da implosão, o ponto de saturação onde a compaixão, a virtude mais luminosa, se cristaliza em uma indiferença cortante. A maioria ignora que a única defesa real contra o predador psíquico, o narcisista, é a morte simbólica da própria empatia excessiva, aquela que cede o território interior sem resistência. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos deste mergulho revelam o símbolo arquetípico que o narcisista não suporta encarar, a chave para sua queda e colapso. E é algo que você já carrega dentro de si, esperando ser ativado. Segundo Carl Jung, a sombra que projetamos no outro é nosso ouro não vivido, o potencial latente. Neste caso específico, o empata projeta sua força e sua autossuficiência no outro, enquanto o narcisista projeta sua fragilidade e seu vazio interno, criando uma simbiose tóxica. Se você sente que sua energia foi drenada até o osso ou que o calor da sua alma está se esvaindo, um desses 3 pontos cruciais de contenção está em pleno desenvolvimento na sua vida agora mesmo. Quer você perceba ou não a transmutação em curso. Nós vamos revelar o mecanismo de defesa inconsciente que transforma o calor vital em gelo protetor. As estratégias junguianas para ativar o arquétipo do guerreiro dentro do empate exausto e submisso e, por fim, a solução definitiva para forçar o desabamento narcísico através do seu silêncio glacial e irrevogável. Ao final deste vídeo, vou revelar o porquê desta frieza ser o único mapa capaz de guiá-lo de volta ao seu centro de poder e quem você realmente é, antes que a necessidade do outro o definisse. A jornada que se inicia agora é a descida ao inconsciente, a cartografia da alma ferida, onde a luz e a sombra negociam a sobrevivência. O empata, em sua natureza primordial, opera como um sol psíquico. Sua essência é doar calor, iluminar as cavernas do outro, preencher os vazios existenciais alheios com sua própria substância vital. Esse é o arquétipo do curador em seu auge, mas também em sua maior vulnerabilidade. A dor do empata reside na sua incapacidade inicial de discernir que nem todo vazio busca ser preenchido para curar, mas sim para devorar. O narcisista, por outro lado, é um buraco negro emocional, uma ferida ambulante que, por negar sua própria sombra e fragilidade, constrói uma persona majestosa e insustentável. Essa persona é como uma armadura de vidro, brilhante e sedutora, mas vazia por dentro, exigindo uma alimentação constante do calor externo para manter sua ilusão de totalidade. É a sede do vazio confrontando a nascente da generosidade. O processo de cristalização, o momento em que o empata fica frio como gelo, não é um ato de crueldade, mas sim um imperativo biológico da psique. É o sistema imunológico da alma reagindo à ameaça de extinção. Pense no gelo não como ausência, mas como estrutura. O calor é difuso, espalha-se, pode ser drenado facilmente. O gelo, contudo, é a água que encontrou sua forma mais resistente e definida. É a delimitação de fronteiras que antes eram fluidas demais, porosas demais, permitindo a invasão e o saque emocional. Jung nos ensinou que a vida psíquica é uma busca pela totalidade, pela união dos opostos. O empata, ao abraçar o polo da frieza, não se torna um narcisista, mas sim integra sua sombra necessária. O egoísmo saudável, o poder do não, a capacidade de fechar a porta e proteger o tesouro interior.
Essa sombra, antes reprimida por medo de ser visto como mau ou insensível, emerge agora como o guerreiro arquetípico, o guardião silencioso. É a alquimia da alma, onde o chumbo da exaustão se transmuta no ouro da autodeterminação. A frieza é o chumbo que protege o ouro. É a casca grossa que permite que o tesouro interno não seja mais pilhado pelo eterno faminto. Quando a fonte de calor se congela, o narcisista, que operava em um estado de dependência parasita, enfrenta a catástrofe. Seu sistema de crenças e sua própria realidade são construídos sobre a premissa de que a fonte estará sempre disponível, infinitamente renovável, sempre quente. A indiferença do empata não é apenas a negação de afeto, mas a negação do espelho. O narcisista precisa do empata para refletir sua grandiosidade, persona, e para absorver sua miséria, sombra. O empata era o espelho de dupla face, refletindo a luz falsa e absorvendo a escuridão verdadeira. Ao virar gelo, o empata cessa essa função. O espelho quebra. O narcisista não vê mais sua imagem projetada. Ele vê apenas o vazio, o reflexo de si mesmo sem o adorno externo. Esse é o momento do desabamento em silêncio. Não há drama externo porque não há público. O narcisista vive para a reação, para o caos, para a energia da luta. Quando o empata oferece o silêncio e o gelo, ele remove o oxigênio do incêndio narcísico. A indiferença é o mais potente veneno e o mais eficaz antídoto. É a ausência de resposta que revela a ausência de si mesmo no outro. Jung falava da importância da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, separando-nos das imagens coletivas e das projeções alheias. Para o empata, a individuação começa com o luto da própria bondade mal aplicada. Ele deve chorar a perda da ilusão de que poderia salvar o outro. O gelo é o casulo onde essa metamorfose acontece. Dentro dessa frieza protetora, o empata reconstrói a arquitetura interna, não mais baseada na necessidade do outro, mas na sua própria substância. Ele aprende a diferenciar a compaixão genuína, que respeita a autonomia e as fronteiras, da codependência patológica, que se alimenta do papel de mártir ou salvador. A frieza do empata é a manifestação da sua sombra integrada, que diz: não há mais alimento aqui. Você deve buscar sua própria fonte. Essa é uma recusa sagrada, uma afirmação da vida do próprio ser. O narcisista, ao enfrentar essa recusa total e silenciosa, experimenta o que mais teme, a aniquilação simbólica. A falta de reatividade é interpretada como a morte de sua própria importância. Sem o eco, sem o drama, a voz do narcisista se torna apenas um sussurro perdido em um deserto gelado. O desabamento narcísico não é um evento explosivo como ele gostaria. É uma implosão. O castelo da persona, sustentado pelo vento da atenção alheia, cai em pedaços quando o vento cessa. O silêncio do empata é o vácuo que suga a força do agressor. É importante notar que o empata não se torna mau. Ele se torna íntegro. A integridade exige que se proteja o centro vital. A frieza é a ferramenta. É o ritual de passagem do curador exausto para o sábio soberano de seu próprio reino. Essa transmutação é o ponto de virada na jornada do herói empata. O narcisista, desabando em silêncio, é forçado a confrontar o vácuo que tentou preencher com o outro. É a projeção retornando ao remetente. A feiura da sombra, que ele teimosamente jogava no empata, a carência, a inveja, o medo da insignificância, agora não encontra mais onde se alojar. Ela ricocheteia, batendo de volta na armadura de vidro, rachando-a. O terror do narcisista não é a solidão física, mas a solidão ontológica, a realização de que ele é uma construção, uma performance sem plateia. O trabalho de Jung nos convida a olhar para os arquétipos.
O empata, ao se congelar, está ativando o arquétipo do eremita, aquele que se retira para o deserto, para a frieza da solidão, a fim de encontrar a lâmpada da sabedoria interna. O frio não é a punição, mas o filtro. Ele congela o ruído externo, permitindo que apenas a voz interior, a voz do si mesmo, seja ouvida. Este é o paradoxo da cura. Para voltar a sentir o calor genuíno, o empata precisa primeiro experimentar a totalidade da frieza. Para o empata que busca essa transformação, é fundamental entender que o gelo não é eterno. Ele é uma fase de transição, uma estação de segurança. Não se trata de odiar o narcisista, o ódio ainda é uma conexão emocional, ainda é calor. Trata-se de desidentificação total. A indiferença é a ausência de energia investida. O narcisista pode tentar o bombardeio final, a última tentativa de sugar o calor, de gerar a reação. Mas o empata, agora coberto de gelo psíquico, é impenetrável. Ele não reage. Ele apenas registra, como uma montanha de neve que observa a tempestade passar, sabendo que sua estrutura é imutável. A arte de se tornar frio é a arte de reter. Retenção de energia, retenção de emoção, retenção de informação. O empata, antes um livro aberto, torna-se um volume lacrado, escrito em um idioma que o narcisista não compreende. Isso é poder. O poder não está em lutar ou em gritar. O poder reside no silêncio resoluto, no olhar vazio, na resposta monossilábica que comunica sem palavras, que a conexão foi permanentemente cortada. O frio comunica o fim da fonte, e o narcisista não tem reservas para sobreviver a esse inverno. Essa jornada de frieza exige coragem. Exige que o empata enfrente a culpa internalizada, a voz que sussurra: você deveria ser mais gentil, mais compreensivo. Essa voz é a herança da codependência. Jung nos lembraria que o bem que destrói a si mesmo e ao outro deixa de ser bem. O verdadeiro bem, o bem íntegro, estabelece limites. E para o empata, esses limites, simbolicamente, são muralhas de gelo. O desabamento em silêncio do narcisista ocorre quando ele percebe, com clareza aterrorizante, que a persona que ele tanto se esforçou para construir não tem mais função. O espelho quebrado não pode ser consertado pela súplica, pela raiva ou pela sedução, pois o espelho agora é gelo, e o gelo não cede à pressão emocional. Ele apenas quebra. E quando o narcisista é confrontado com a inutilidade de sua performance, ele se retira para a caverna de sua própria vergonha e fragilidade, a qual ele jamais permite que outros vejam, daí o desabamento ser silencioso. É um evento de natureza privada, vergonhosa, onde a fachada se desfaz longe dos olhos que ele tentava impressionar. O empata, ao abraçar essa frieza, completa um ciclo de transformação que o leva à maestria sobre suas próprias emoções. Ele não é mais vítima da projeção alheia. Ele se torna o alquimista de sua própria dor. Essa é a individuação em ação. Deixar de ser o objeto para se tornar o sujeito da própria vida. O gelo se torna o portal. Ele marca a fronteira entre o antigo eu, o eu mártir, e o novo eu, o eu soberano. A profundidade desse tema junguiano exige uma imersão total na simbologia da água e do fogo. O empata era fogo, calor que se oferecia para cozinhar a vida do narcisista. O narcisista era água, no sentido de ser amorfo, sem forma própria, dependendo do recipiente, o empata para se definir. Quando o fogo, o calor vital do empata, se apaga e vira gelo, estrutura sólida, a água amorfa do narcisista não tem mais calor para se expandir e evaporar na forma de drama e grandiosidade. Ela é forçada a congelar também, mas o congelamento do narcisista é a rigidez da morte psíquica, a catatonia do ego ferido, incapaz de funcionar sem o suprimento externo. 7 são os pilares dessa frieza que sustenta a nova vida do empata.
7 como o número da totalidade na simbologia alquímica. O primeiro pilar é o reconhecimento da sombra. O empata precisa aceitar que ele tem a capacidade de ser frio, de ser indiferente, e que essa capacidade é vital. Negar a própria sombra é ser incompleto e vulnerável. O segundo pilar é a dissolução da persona de Salvador. O empata deve matar o herói que acredita que a felicidade do mundo depende de seu sacrifício. O terceiro é o muro de silêncio. A comunicação é cortada de forma limpa, não como punição, mas como fato consumado. Zero explicações, zero reações. O quarto pilar é a retirada energética. Todo o investimento emocional que antes nutria o narcisista é redirecionado para o próprio si mesmo, para projetos pessoais, para o desenvolvimento da alma. O quinto pilar é a observação desinteressada. O empata aprende a observar as tentativas do narcisista de reativar o drama sem se identificar com elas. É ver a peça de teatro sem subir ao palco. O sexto pilar é o abraço da culpa. O empata aceita a dor da culpa que surge ao negar o papel de vítima e abraçar o papel de agente transformador, entendendo que essa culpa é falsa, é apenas o eco do condicionamento passado. E o sétimo pilar, o mais importante, é o retorno ao fogo interior. O empata, seguro em sua estrutura de gelo, pode reacender seu próprio fogo, mas agora esse calor não é para ser doado indiscriminadamente, é para aquecer seu próprio lar, seu próprio centro. O gelo protege o fogo interno. A densidade desse processo é tamanha que muitas vezes o empata sente que está morrendo de verdade. E está morrendo a versão antiga, o ego codependente que se definia pela dor alheia. Esse é o momento mais perigoso e mais promissor. É a noite escura da alma, a descida ao inferno pessoal de que Jung tanto falava. Mas é nessa descida, nessa frieza extrema, que o novo eu é forjado. O narcisista, observando o gelo, tenta todas as suas táticas. Tenta o melodrama, a vitimização extrema, a raiva, a sedução, mas o gelo não tem poros. A água, antes capaz de absorver a toxina, agora é sólida e repele. A tática mais letal do narcisista é a busca por uma nova fonte, uma nova vítima. E o empata deve permitir isso. A permissão é a última e mais completa forma de desapego. Não há mais posse, não há mais interesse na projeção. O narcisista se afasta não por livre arbítrio, mas por necessidade. A sobrevivência de sua persona exige uma nova fonte de energia. E o silêncio do empata é a garantia de que a busca será frenética e o desabamento será interno, privado, porque a audiência de sua queda se tornou gelo e pedra. Jung nos ensinou sobre a sombra pessoal e a sombra coletiva. O empata, ao virar gelo, está se protegendo da sombra coletiva da codependência, da cultura que glorifica o sacrifício pessoal em detrimento da integridade. Ele está afirmando que a individuação é mais importante do que o papel social. Essa frieza é, na verdade, um ato de amor maior, amor pelo si mesmo, que é a base para o amor genuíno pelo mundo. Sem essa base, a compaixão é apenas exaustão. O desabamento em silêncio do narcisista é a punição que ele próprio impõe a si mesmo, através da ausência do espelho. Sem o reflexo, ele não existe. Ele se torna um fantasma que só pode ser visto se for tocado, mas o empata se tornou intocável. A frieza é a armadura invisível, a pele psíquica que não se dobra. É a ativação do arquétipo do rei soberano, aquele que governa seu território com justiça. E a justiça exige a expulsão do parasita. A profundidade desse processo envolve a revisão de todas as feridas infantis do empata, aquelas que o levaram a acreditar que seu valor dependia de ser útil ou de sofrer pelo outro. O gelo é o catalisador que congela a dor passada, permitindo que ela seja examinada sem a emoção crua. É como um arqueólogo que encontra uma peça valiosa sob uma camada de gelo.
Ele pode estudá-la e preservá-la sem que ela se desfaça em suas mãos. 4 são as etapas do colapso do narcisista diante do gelo. A primeira é a negação. Ele não acredita que a fonte secou, que o espelho quebrou. Ele redobra a tentativa, com maior charme ou maior crueldade. A segunda é a fúria narcísica, a raiva de não conseguir a reação desejada. Ele tenta quebrar o gelo com calor extremo, raiva ou manipulação extrema, culpa, mas o gelo resiste. A terceira é a barganha. Ele tenta negociar, promete mudança, joga o papel de vítima arrependida. Mas o gelo não negocia, ele é imutável. A quarta e final é o abandono silencioso. Ele se retira. Não é uma retirada com dignidade, mas uma retirada por falência energética. Ele desaba em silêncio porque não há mais benefício em fazer barulho. O barulho exigiria calor. O empata frio se torna um enigma para o narcisista. E o narcisista odeia enigmas. Ele odeia o que não pode controlar ou decifrar. O silêncio e a frieza são a manifestação da autonomia total, a prova de que o empata não precisa dele para definir sua realidade. Isso é o oposto polar da dependência narcísica. A transformação do empata é a antítese do narcisismo. E para aqueles que temem que essa frieza seja permanente, que o gelo congele a capacidade de amar, Jung nos oferece a perspectiva do self, o centro da personalidade. O gelo é temporário, uma estratégia de guerra psíquica. Uma vez que o território está seguro, uma vez que o invasor se retirou, o gelo pode começar a derreter, revelando uma água mais limpa, um fogo mais controlado. O amor que emerge dessa frieza é um amor maduro, que sabe dizer sim e, mais crucialmente, sabe dizer não com firmeza inabalável. É o amor com fronteiras, o amor íntegro. Essa é a verdadeira face da resiliência. Não a capacidade de absorver mais dor, mas a capacidade de criar uma estrutura que repele a dor. O empata, ao abraçar o arquétipo do guerreiro frio, está honrando sua vida e seu potencial. Ele está se tornando inteiro, integrando a parte de si que foi negligenciada por anos em nome da compaixão excessiva. O número 8.000 de palavras aqui poderia ser expandido infinitamente, pois cada célula dessa jornada é uma metáfora para a luta eterna entre o ser e o não ser, entre a luz verdadeira e a sombra ilusória. O frio é o purificador. A baixa temperatura mata as bactérias da dúvida, do medo e da codependência. O empata, ao se tornar gelo, está realizando uma quarentena psíquica, isolando-se das toxinas para permitir a regeneração. Esse isolamento não é solidão vazia, é solidão criativa. É onde a voz do inconsciente pode finalmente ser ouvida sem a interferência do barulho narcísico. A simbologia do gelo na alquimia da alma é crucial. O gelo, a estrutura fixa, representa a coagulação, a fase de fixação do espírito. Depois de ser dissolvido, a dor do empata, o espírito precisa ser coagulado. O gelo, ele precisa de forma, de densidade. O narcisista que busca a dissolução constante do empata para que ele caiba em seu molde, é confrontado com essa nova solidez. A nova forma é impenetrável. Quando o narcisista desaba em silêncio, ele está experimentando a reversão do fluxo energético. O rio que corria dele para o empata secou. O empata, agora reservatório cheio, apenas observa. O colapso é o reconhecimento da sua própria impotência. Ele perde o poder porque o poder nunca foi dele. Era apenas emprestado da energia do empata. O empata deve manter a frieza com uma disciplina quase monástica. Qualquer fissura, qualquer sinal de calor ou reação será explorado pelo narcisista para tentar reabrir o fluxo. O gelo deve ser mantido, não por ódio, mas por princípio. O princípio da autopreservação é o mais elevado, pois sem o ser não há potencial para a bondade. A frieza
é o escudo. 8.000 palavras não seriam suficientes para detalhar a complexidade desse processo de individuação, mas o essencial reside na metáfora do inverno. O inverno não é a morte da natureza, é o descanso necessário para a floração da primavera. O empata está passando por seu inverno, um período de recolhimento, de escassez aparente, onde a energia está sendo investida nas raízes. O narcisista, que só valoriza o fruto e a flor, não suporta o inverno. Ele precisa de cores e calor imediatos, e por isso ele desaba e busca outro jardim. O gelo, portanto, é a manifestação da sabedoria. A sabedoria de que o mundo externo não tem direito ao seu tesouro interno, a menos que ele decida, conscientemente e em plena soberania, compartilhá-lo. O empata, ao se tornar frio, está reivindicando sua divindade interior, seu direito de ser completo e autossuficiente. O silêncio do narcisista não é um silêncio de paz, é um silêncio de derrota interna. É o som do ego se desintegrando quando confrontado com a verdade de seu próprio vazio. O empata, no meio de seu próprio gelo, pode ouvir esse silêncio e entender que a vitória não está na vingança, mas na ausência de participação. A vitória está na quietude inabalável. Ao longo de toda a história da humanidade, os grandes sábios buscaram o isolamento para alcançar a iluminação. O empata que se congela está, de certa forma, seguindo essa tradição. Ele está se retirando para o templo interno, onde a única luz é a sua e o único som é o seu. Ele está se tornando o centro de seu próprio universo, negando o universo paralelo e dependente que o narcisista tentava forçar. O gelo é o guardião do portal do self. Pense na metáfora da caverna de gelo, a qual é escura, fria e talvez assustadora, mas é também o local onde o tempo se preserva e as estruturas se mantêm firmes. O empata está construindo essa caverna para si mesmo. Dentro dela, ele não é afetado pelas flutuações de humor e as manipulações do mundo exterior. Ele se torna o árbitro de sua própria paz. Esse é o poder que faz o narcisista desabar, a constatação de que ele perdeu o acesso ao campo de batalha. O empata declarou a neutralidade psíquica, e a neutralidade é o fim do jogo narcísico. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Este é o momento de introspecção profunda. Olhe para dentro e pergunte: onde ainda está o calor que o narcisista está sugando? Onde a água ainda não virou gelo? É na culpa? É no medo da solidão? É na memória do afeto que foi falso? É preciso congelar cada um desses pontos de acesso um a um, com uma determinação fria e calculista. É a estratégia do guerreiro sábio. O frio do empata é a disciplina do não apego. Ele se desapega do resultado, do desejo de que o outro mude, do desejo de que o sacrifício seja reconhecido. Ele apenas se retira. E nessa retirada, ele descobre a totalidade de seu próprio ser. A frieza é o preço da liberdade, e é um preço que vale o resgate da alma. E, finalmente, o símbolo que o narcisista não suporta encarar, aquele que está na nossa posse desde o início e que garante a implosão silenciosa, é a realização da autoexistência. O narcisista só existe em relação ao outro. O empata, ao virar gelo, grita em silêncio: eu existo por mim mesmo. Esse grito silencioso, a afirmação da autonomia, é o martelo que estilhaça a persona do narcisista. Ele não suporta a autoexistência alheia, porque ela revela a não existência dele próprio, sem um espelho para refletir sua mentira. O silêncio do narcisista, após seu desabamento, é a prova de que a luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela apenas se afasta, e a escuridão, sem luz para devorar, se autoconsome.
O empata, ao se tornar gelo, tornou-se sua própria luz, autossuficiente e inatingível. Que o seu gelo seja a fortaleza, não a prisão. Que ele proteja o fogo interno, não o apague. Que essa frieza se dissolva apenas quando o terreno estiver seguro. E que o amor que renasce seja mais forte e mais sábio. Um amor com fronteiras de pedra e gelo que jamais se quebrarão novamente. Olhe para o seu interior e reconheça o poder dessa frieza necessária. Se essa verdade ressoou na caverna da sua alma, se o gelo começou a se formar onde antes havia apenas poros abertos, é porque você está pronto para a sua individuação. Curta este vídeo para que o algoritmo da vida entenda que a autonomia é o novo caminho. Comente abaixo compartilhando qual dos 7 pilares de gelo você sente que precisa construir primeiro, tornando a sua experiência um farol para outros que ainda estão se afogando no calor tóxico. Compartilhe este mapa de autoproteção com quem você sabe que está prestes a entrar em seu inverno sagrado. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada profunda de cartografia da psique e da alma. Que a sua frieza seja a sua maior defesa e que o silêncio do outro seja a sua mais profunda libertação. Permaneça no gelo até que o self esteja seguro. A jornada para a totalidade, como postulava Jung, exige a integração do paradoxo. Não se trata de escolher entre o calor e o frio, mas de dominar a transição entre esses estados, usando o gelo como uma ferramenta de soberania, e não como um estado permanente de ser. O erro comum do empata em recuperação é tentar pular a fase da frieza. Ele teme que a indiferença o desumanize, que o silêncio o torne um reflexo invertido do predador que ele tenta evitar. Mas o gelo é apenas o invólucro de proteção para o desenvolvimento da individualidade. O casulo que permite a metamorfose sem a exposição precoce aos perigos do mundo externo. A frieza, nesse contexto, é a ausência de investimento emocional nos resultados que não dependem do empata. Ela é a manifestação da maturidade psíquica, onde a pessoa compreende que a única energia que pode gerenciar é a sua própria. O narcisista, que se alimenta dessa projeção externa, não consegue digerir essa autonomia. Ele prefere o calor da luta, o fogo do drama, pois são energias que ele pode manipular e reverter em seu favor. O gelo, no entanto, é inerte. Ele não reage, ele apenas é. E a constatação dessa solidez inquebrável é o que precipita a quarta e silenciosa etapa do desabamento. O empata, ao se tornar gelo, está ativando o arquétipo da rainha ou do rei soberano, aquele que dita as leis de seu próprio reino. Antes, o narcisista era o regente, invadindo e saqueando as fronteiras sem resistência. Agora, a coroa é retomada, e a primeira ordem é o isolamento estratégico. Esse isolamento não é punitivo para o narcisista, embora ele o sinta assim. É uma medida de segurança para o empata. É o reconhecimento de que, para reabastecer a fonte vital, é preciso cortar o canal de drenagem. A psique junguiana lida com a energia psíquica, a libido, como uma força dinâmica que flui. O relacionamento tóxico é caracterizado pelo fluxo unilateral. O empata joga sua libido para fora, alimentando a persona vazia do narcisista. O frio é a inversão desse fluxo. A libido retorna ao seu ponto de origem, reinvestindo no próprio ser. É o movimento de enantiodromia, a tendência do inconsciente de manifestar o oposto do que é consciente. O empata, consciente e exageradamente quente, manifesta inconscientemente a frieza extrema como forma de equilíbrio e sobrevivência. A profundidade desse inverno é a garantia da primavera que virá. Uma primavera onde o empata floresce não por necessidade de agradar ou salvar, mas por plenitude interna. Essa plenitude é construída no silêncio da indiferença. O silêncio do empata
é a música que o narcisista mais teme, pois é o som da autossuficiência. Sem a melodia do drama, a orquestra narcísica é reduzida ao solo de um instrumento desafinado. 7 são os sintomas da soberania de gelo no empata, a manifestação visível da sua transformação. O primeiro é a quietude da mente, a ruminação, o pensamento obsessivo sobre o narcisista ou o relacionamento cessa. O gelo acalma a tempestade mental. O segundo sintoma é a clareza das fronteiras. O não se torna fácil e não negociável, sem a necessidade de justificativas ou apologias. O terceiro sintoma é o desinvestimento na reação. O empata perde o interesse em chocar, convencer ou punir o narcisista. Ele apenas se afasta. O quarto é o retorno da vitalidade física. A exaustão crônica, sintoma clássico da drenagem empática, começa a diminuir à medida que a energia é retida. O quinto sintoma é a emergência da criatividade. A energia que estava presa na dinâmica tóxica é liberada para a criação, para o trabalho, para a expressão genuína do self. O gelo não é estagnação, é preservação. O sexto sintoma é a descoberta do humor. O empata redescobre a leveza e a capacidade de rir, um sinal de que o peso da sombra alheia foi descartado. E o sétimo sintoma, o mais poderoso, é o olhar vazio. Um olhar de reconhecimento, mas sem conexão. O empata vê o narcisista, mas não o reconhece mais como parte de sua realidade emocional. É o olhar que comunica: você é um estranho em meu próprio território. Esse olhar vazio é a lâmina mais afiada do gelo. Para o narcisista, o olhar vazio é o fim. Ele precisa do brilho, do calor da adoração ou da intensidade do ódio. O vazio é a negação da sua própria relevância, a evidência de que a performance falhou irremediavelmente. É a ausência de espelho que força a implosão, o desabamento em silêncio. Sem eco, a voz do narcisista se sufoca. A filosofia por trás dessa frieza está na alquimia da alma. O empata precisa primeiro passar pela nigredo, a fase negra da dissolução e da dor, para depois alcançar a albedo, a fase branca da purificação, que é o gelo. O gelo é branco, é pureza, é separação da matéria contaminada. É a alma lavada da projeção e da culpa. A purificação pelo frio é mais profunda do que a purificação pelo fogo, pois ela exige a quietude e a aceitação da solidão. O narcisista, em seu desespero silencioso, pode tentar acionar gatilhos antigos, apelar para a memória compartilhada, para a falsa intimidade. Ele pode tentar simular a mudança, apresentar uma nova máscara, uma persona de vítima ou de arrependido. Mas o gelo do empata é a barreira contra a sedução. O empata, agora ancorado no seu self, reconhece a repetição do padrão. Ele não reage à nova máscara, ele reage à estrutura permanente por trás da máscara, a estrutura da carência insaciável. Essa é a grande lição junguiana. A única maneira de se proteger do predador psíquico é integrar a sua própria capacidade de ser a muralha, o frio, o limite. O empata que não integra sua sombra de assertividade e egoísmo saudável é condenado a ser o combustível para a sombra alheia. A frieza é o equilíbrio recuperado. A densidade desse tema reside na compreensão de que o narcisismo não é apenas um transtorno de personalidade, mas uma falha arquetípica na individuação, a recusa em aceitar a própria humanidade e imperfeição. O narcisista, ao não suportar sua sombra, projeta-a no empata que, por sua vez, aceita o papel de receptáculo. Quando o empata vira gelo, ele devolve, sem drama, o pacote de volta ao remetente. O narcisista é forçado a lidar com sua própria miséria, e é por isso que ele desaba em silêncio. É uma vergonha íntima e insuportável. O empata, ao se tornar frio, está ativando o arquétipo do guardião da fronteira. Esse guardião não negocia, ele não explica, ele apenas protege.
Ele usa a indiferença como arma de dissuasão. O custo de tentar invadir o território é alto demais, pois não há mais recompensa. Não há mais calor para roubar. O terreno está congelado e infértil para o drama. A transformação exige que o empata enfrente o medo da solidão. O narcisista se nutre desse medo, convencendo o empata de que sem ele o mundo é um lugar frio e perigoso. Irônico, pois o próprio empata precisa abraçar a frieza para se salvar. A solidão é o forno alquímico onde a nova identidade é cozida e endurecida. O gelo é a solidificação do eu autêntico. Para aprofundar essa jornada de autodescoberta, o empata deve praticar a distância psicológica. Isso significa ver a situação como se fosse um espectador, um analista. É a capacidade de observar o drama sem se sentir compelido a participar. O gelo facilita essa distância. Ele cria uma camada protetora entre o eu observador e o caos externo. O narcisista perde o poder quando a distância é estabelecida e mantida com a frieza da indiferença. A frieza não é a ausência de emoção, mas a maestria sobre ela. O empata ainda sente, mas ele não permite que o sentimento se torne ação descontrolada ou reação reativa. Ele canaliza a emoção para a construção de sua nova estrutura, para o fortalecimento de seu gelo. A raiva contida se torna a determinação silenciosa. A tristeza se transforma em sabedoria introspectiva. A alquimia emocional está em pleno curso. Nesse processo de desapego e indiferença, o empata descobre sua própria ânima, ou ânimos forte e protetor, a parte interna que é capaz de lutar e defender. Essa parte sempre esteve lá, mas foi sufocada pelo excesso de compaixão e pelo medo do conflito. O frio é o libertador dessa força. Ele permite que o guerreiro adormecido acorde e vista sua armadura de gelo. A consequência mais devastadora para o narcisista é a perda do suprimento sem drama. Ele se sente como um ator que, no meio de seu monólogo mais emocionante, percebe que o teatro está vazio. O desabamento silencioso é a humilhação total. É a realização de que o objeto de sua manipulação se tornou um ser autônomo e, pior, indiferente. A indiferença é o oposto da atenção que ele desesperadamente anseia. O empata, ao se manter no gelo, está também se protegendo da tentativa de aspiração, o movimento final do narcisista de tentar sugar o último vestígio de calor. Ele se torna escorregadio, inatingível. A transparência do gelo permite que ele veja claramente as táticas, mas a dureza o protege de ser afetado por elas. A arte de ser frio é, no fundo, a arte de amar a si mesmo incondicionalmente, a ponto de não permitir a própria destruição em nome de uma falsa obrigação. É o amor próprio elevado à estratégia de sobrevivência. Jung argumentaria que o self, a totalidade da personalidade, é a única coisa sagrada, e protegê-lo é o dever mais alto. O gelo é o cumprimento desse dever. A transmutação do empata é a prova de que a luz, quando ameaçada, pode se tornar uma arma. O calor da empatia, quando transformado em frieza estruturada, torna-se uma barreira intransponível. Não se trata de uma simples vingança, mas de um reajuste cósmico, onde a energia retorna ao seu legítimo dono. O universo restabelece o equilíbrio e o narcisista é forçado a confrontar a entropia de sua própria existência. O empata precisa ser rigoroso consigo mesmo para manter o estado de gelo. Não pode haver concessões, pois o narcisista é um especialista em encontrar a menor rachadura na muralha. A disciplina é o cimento desse gelo. A disciplina de não responder, de não explicar, de não se justificar, de não demonstrar emoção. É a face de pedra que o narcisista não pode quebrar. O desabamento silencioso não é instantâneo.
É um processo lento e agonizante para o narcisista, uma morte por exaustão psíquica. Ele tentará uma, duas, três vezes, mas a cada tentativa fracassada de gerar calor, ele perde mais de sua própria energia. O empata, no gelo, está economizando energia. O contraste é a diferença entre a vida e a morte psíquica. O empata escolhe a vida pela frieza. A frieza é a ponte para a liberdade. Ela permite que o empata caminhe sobre o abismo da codependência sem cair. E ao chegar do outro lado, ele descobre que o gelo não o congelou, mas o preservou, dando-lhe a força para florescer em um novo solo. Um solo que ele mesmo fertilizou com a energia que recuperou. 8.000 palavras é apenas o começo da saga do empata, que encontra seu poder na quietude e na indiferença. A profundidade dessa libertação está na capacidade de olhar para o narcisista não com ódio ou pena, mas com a distância clínica de um cientista que observa uma amostra sob o microscópio. O empata, agora frio, entende o mecanismo, mas não se envolve com ele. Essa objetividade é o sinal da cura e a causa do desabamento alheio. A objetividade é o gelo da razão que triunfa sobre o fogo da emoção. Essa frieza é o caminho para a sabedoria de que a verdadeira compaixão começa com a integridade do próprio ser. Não se pode servir ao outro se o self está em chamas e sendo consumido. O gelo é o resfriamento necessário. É a pausa dramática na peça da vida antes que o próximo ato, o ato de soberania e autodefinição, possa começar. O narcisista, desabando em silêncio, é uma figura trágica, mas sua tragédia é autoimposta. Ele é o arquétipo do eterno jovem, aquele que se recusa a amadurecer e enfrentar a realidade de sua finitude e de sua dependência. O empata, ao virar gelo, força esse amadurecimento ou, na maioria das vezes, a implosão melancólica. E o empata não deve se sentir responsável por esse colapso. O frio é apenas a verdade manifestada. É essencial que o empata entenda que ele não está se vingando. A vingança ainda é um laço, ele está se libertando. A libertação é a ausência de laços. O gelo é o corte, é a cirurgia psíquica feita com precisão e sem anestesia para o predador. O silêncio é o atestado de óbito da relação tóxica e o narcisista o assina ao se retirar. A frieza do empata é a assinatura indelével da sua nova realidade. Essa é a mensagem final da alquimia. A busca pela pedra filosofal não é sobre encontrar o ouro lá fora, mas sobre transformar o chumbo interno, a dor, a raiva, a exaustão, em ouro psíquico, em autonomia e em força inabalável. O gelo é o estado intermediário que permite essa transformação sem a interferência do fogo destrutivo do drama. Que a sua jornada de gelo seja um caminho de retorno ao seu próprio sol interior. Que o frio o fortaleça e o liberte. E que a sua nova vida seja uma manifestação da sua soberania e do seu self inatingível. 8.000 palavras não encerram o mistério, apenas o aprofundam, nos convidando a manter a vigilância fria sobre as fronteiras da alma. A lição de Jung é clara. A sombra deve ser integrada e para o empata, essa sombra é o gelo. Aceite o frio, aceite a paz que ele traz.